Olá! Hoje a gente vai desvendar os bastidores de um dos maiores compradores do Brasil, o governo. Já pararam para pensar como se decide a compra de tudo? Desde um simples lápis até uma usina hidroelétrica? Pois é, existe um sistema gigantesco e complexo por trás de cada centavo público gasto. Vamos entender como é que isso funciona? Para a gente conseguir entender bem esse sistema, vamos começar com um exemplo bem prático. Imagine que uma cidade precise de um novo ônibus escolar. O prefeito não pode simplesmente ir até a concessionária e escolher o modelo que mais gosta, como a gente faria com um carro particular. Então, qual seria o jeito certo de fazer isso? A resposta é através de uma competição. A regra de ouro é que o governo precisa obrigatoriamente promover uma disputa justa e aberta. O objetivo disso tudo é garantir que o nosso dinheiro seja usado da melhor maneira possível, sabe? Buscando a melhor qualidade e, claro, o melhor preço. E esse processo todo tem um nome oficial. E esse nome é licitação. Pense na licitação como se fosse o manual de regras oficial para todas as compras do governo. É um processo que foi criado para garantir que tudo seja feito com justiça, com transparência, e aqui tem um ponto fundamental. O objetivo é encontrar a proposta que seja mais vantajosa. E olha, isso nem sempre quer dizer que é a mais barata. Mas, afinal, de onde vem essa obrigação toda? Isso não é só uma recomendação ou uma boa prática de gestão. A necessidade de fazer licitação, na verdade, está na raiz do nosso sistema legal, sabe? Está escrito lá na lei mais importante do país, a nossa Constituição Federal. É o artigo 37 da Constituição que estabelece a regra do jogo. Ele diz, com todas as letras, que a competição pública é o caminho padrão. O princípio por trás disso é o da isonomia, uma palavra que parece complicada, mas significa algo bem simples: igualdade. A ideia é dar para todas as empresas, sejam elas grandes ou pequenas, uma chance justa de competir. Só que aqui tem um detalhe muito importante. A própria Constituição, que cria essa regra geral, também abre espaço para as exceções. Ela mesma reconhece que existem algumas situações em que fazer uma competição enorme e completa simplesmente não faz sentido, ou às vezes é até impossível. Basicamente, a gente pode pensar em dois grandes tipos de exceção. O primeiro é a inexigibilidade, que acontece quando a competição é impossível. O exemplo clássico é contratar um artista famoso, que é o único, para um show público. Não tem como comparar propostas, né? A segunda é a dispensa, que é quando a lei permite pular a competição, geralmente em compras de valor muito baixo, onde o custo de fazer todo o processo seria maior que o benefício da economia. Olha, antigamente o foco principal era um só: encontrar o menor preço e pronto. Mas a visão sobre o que realmente significa um bom negócio para a sociedade foi mudando, evoluiu bastante. Hoje em dia, os objetivos de uma compra pública vão muito além da etiqueta de preço. Se a gente olhar a lei mais recente sobre o assunto, a lista de objetivos cresceu. Claro, a busca pela proposta mais vantajosa e pela competição justa continua lá. Mas agora, a licitação ganhou novas missões. Não é só evitar fraudes como o sobrepreço, mas também usar o poder de compra gigantesco do governo como uma ferramenta, uma alavanca para impulsionar a inovação e o desenvolvimento sustentável no nosso país. E essa mudança de mentalidade redefine o que a gente entende por vantajoso. A análise deixou de ser só sobre o preço de compra, aquele valor inicial. Agora, a lei exige que se pense no ciclo de vida completo do produto ou do serviço, ou seja, desde a aquisição até o uso, a manutenção e até o descarte. Esse exemplo das pilhas é perfeito para ilustrar essa ideia. De um lado, tem uma proposta com custo inicial bem baixinho, mas que vai exigir trocas o tempo todo. Do outro, uma opção que é mais cara na hora da compra, mas que tem uma durabilidade muito maior. A questão que fica é: qual delas realmente gera economia no final das contas? A pergunta fundamental para quem paga os impostos é justamente essa: qual opção é a mais vantajosa no longo prazo? Se a gente olhar o custo total ao longo de um ano, a proposta B acaba sendo muito mais econômica. É exatamente esse tipo de análise, com foco no ciclo de vida, que a nova lei de licitações quer incentivar. É claro que onde tem tanto dinheiro público envolvido, infelizmente, também existe o risco de fraudes. E por isso mesmo a lei é bem precisa, bem detalhista, ao definir dois tipos de irregularidades graves que a gente precisa conhecer: o sobrepreço e o superfaturamento. É muito importante entender a diferença entre sobrepreço e superfaturamento. Às vezes, as palavras parecem significar a mesma coisa, mas para a lei elas são bem diferentes. E entender essa distinção ajuda a gente a identificar onde e quando o problema acontece. Essa tabela aqui deixa a diferença bem clara. Vamos pensar assim, ó.
O sobrepreço é um problema que acontece no começo, lá na proposta. É como se a etiqueta de preço já viesse adulterada, antes mesmo da compra. Já o superfaturamento, esse acontece depois, durante a entrega do serviço. O preço combinado até podia ser justo, mas o pagamento é feito de um jeito errado. É como se o recibo final viesse fraudado. E na prática, o superfaturamento pode aparecer de várias formas. Por exemplo, entregar uma camada de asfalto mais fina do que a que foi contratada, mas cobrar o preço cheio como se tivesse entregado tudo. Ou então, medir uma obra de forma errada para liberar um pagamento maior do que o devido. Ou até mesmo alterar cláusulas do contrato depois de assinado só para beneficiar a empresa. Ok, a gente já entendeu que existem muitas regras, mas num país gigante e com tantos níveis de governo como o Brasil, fica a pergunta, né? Quem tem o poder de criar essas leis? É o governo federal? São os estados? Os municípios? Bom, a resposta para isso está na nossa estrutura de federação. A responsabilidade, na verdade, é compartilhada entre a União, os estados e os municípios. Cada um deles tem um papel a cumprir na hora de criar esse grande manual de regras. A lógica funciona em dois níveis. Primeiro, vem a União, o governo federal, e estabelece o que a gente chama de normas gerais. Elas são a base, sabe? A espinha dorsal do sistema que vale para o país inteiro. E aí, com base nessa estrutura, os estados e municípios podem criar suas próprias leis específicas para atender às suas necessidades locais, desde que, claro, não passem por cima das regras gerais. Um ótimo exemplo prático disso é quando um estado cria uma lei que determine uma preferência por softwares de código aberto, o famoso open source. Essa é uma regra bem específica e totalmente válida, porque ela está alinhada com os princípios gerais de buscar a proposta mais vantajosa. E, nesse caso, pode até economizar com licenças de software. No fim das contas, como a gente viu, todo esse sistema de contratações públicas é um grande ato de equilíbrio. De um lado da balança está a necessidade de ter controle, de fiscalizar para proteger o dinheiro público. E do outro lado está a visão de usar esse poder imenso de compra como uma ferramenta para impulsionar o desenvolvimento, a inovação e a sustentabilidade. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Qual deve ser o verdadeiro propósito das compras do governo? É só buscar a economia imediata, o menor preço a qualquer custo? Ou será que elas devem ser usadas como uma ferramenta estratégica para construir um futuro mais inovador e mais sustentável? A direção que a lei tem tomado hoje parece apontar para essa segunda opção. Obrigado por acompanhar a gente nesta análise.